Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, num momento importante da vida do brasileiro, momento de decidir o que você quer para o seu futuro, saber em termos políticos quem vai governar o Brasil e quem vai estar lá no Congresso também. Por isso a gente convidou o Renato Dias, ele é diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, um blog que traz uma classificação da atuação dos políticos, principalmente na Câmara e no Senado, para a gente discutir um pouquinho toda a questão envolvendo renovação do Congresso nessa próxima eleição, enfim, os candidatos que podem ser seus representantes em função da boa atuação que tiveram aí na última legislação, como a gente pode avaliar o político e como eles lá no ranking dos políticos têm avaliado também a atuação desses parlamentares. Meu caro Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Renato Dias é diretor executivo do blog Ranking dos Políticos. E eu queria começar perguntando para você desse atual momento, a fotografia desse momento que a gente tem em relação às próximas eleições. Vamos começar com a disputa presidencial. O que você está vendo aí? Que mudanças podem acontecer ainda nessa reta final? Ou não, já temos um cenário consolidado? Qual que é a sua opinião, Renato? Olá, Alex. Prazer falar contigo. Parece que a gente está tendo aí um cenário bem definido, né, de segundo turno, com Bolsonaro e Haddad. O Haddad deu uma descolada aí, se isolando na segunda colocação. Então a minha leitura é que se nada muito grave, muito importante acontecer daqui até o dia 7, é o que a gente vai ter. Chegamos até a ter uma expectativa de definição no primeiro turno, mas a impressão que nós temos é que a esquerda está consolidando seus votos agora no Haddad. O Ciro teve uma queda considerável nessas últimas pesquisas. A Marina já tinha desidratado também um pouquinho na semana anterior. Então o Haddad aparece realmente como a força da esquerda nessa eleição e é muito provável então que a gente vai ter essa disputa entre o Bolsonaro e o PT. A impressão que eu tenho, inclusive, é que a gente vai ter uma antecipação do segundo turno já nesse primeiro turno. Muita gente já partindo para o voto útil, tanto do lado da esquerda quanto da direita, para tentar, do lado da direita, tentar já resolver a parada no primeiro turno, evitar o segundo turno, e a esquerda tentando garantir o Haddad para ter a disputa depois no segundo turno, Alex. É uma eleição de polarização total, então, Renato. É a esquerda contra a direita, enfim, é o bem contra o mal. Na verdade, o bem vai saber quem é o bem e quem é o mal, mas, enfim, dependendo da posição, né, do ponto de vista de cada um, tem o bem e o mal sendo disputado ali. É uma eleição diferente de todas que a gente já viveu até agora? Eu acho que é diferente no seguinte sentido. Muita gente pode até dizer que, não, sempre foi assim, né? Só que nas eleições anteriores era PSDB e PT que dava essa polarização. Mas, no meu entender, não era tão polarizado a questão da ideologia, né? O PT e o PSDB, na minha análise, eles são mais concorrentes, na verdade, do que propriamente adversários. O PSDB tendo uma linha mais ao centro, mas ainda assim um partido de centro-esquerda, vamos colocar assim. O PT claramente à esquerda, mas dessa vez sim a gente tem alguém representando a direita, né? E não só o Bolsonaro, né? Tem também a candidatura, por exemplo, do João Amoedo, um candidato mais liberal, com ideias bem definidas, que não tem vergonha de se colocar como alguém de direita, mas que acabou, até teve aí uma subida recentemente, mas acabou não decolando para ser uma opção também viável de segundo turno. Então eu acho que é diferente sim nesse sentido, porque você tem alguém que se coloca como de direita, que não tem vergonha de se assumir como representante da direita, com a tradicional esquerda, com o PT mais uma vez. Então é algo que a gente não viu ainda acontecer nos últimos anos. Muitas pessoas acabavam votando no PSDB porque era o que tinha, era a única opção mais para cá do que o PSDB, do que o PT, né? A única opção anti-PT que existia, e agora sim existe uma opção claramente que se autodeclara de direita, coisa que a gente não viu nos últimos anos. Como é que você analisa isso? É um amadurecimento político ou é uma questão de
enfim, de rejeição mesmo, vai ganhar o menos rejeitado, Renato? Eu acho que tem um pouco de tudo aí, Alex. Eu acho que tem muita gente convicta votando no Bolsonaro, achando que realmente ele é a melhor opção, mas também tem muita gente que quer evitar um mal maior, né, que seria o PT. E do outro lado a mesma coisa. Tem muita gente também que vê o Bolsonaro como o diabo na terra e acaba votando no Haddad, mesmo com toda a rejeição ao PT, com tudo que aconteceu até hoje, por conta de querer evitar o Bolsonaro, né? Mas eu acho que esse cenário, Alex, é também muito, muito fruto, mais uma vez, da incompetência e da omissão, principalmente, do PSDB, né? Que durante os últimos 13 anos, 15 anos, não fez uma oposição realmente firme e com posicionamento. Então eu entendo que o surgimento e a força de um Bolsonaro, essa grande ascensão do Bolsonaro, ela só foi possível por conta dessa má atuação do PSDB durante todos esses anos, uma oposição muito tímida, uma oposição nada firme e que, por exemplo, no processo de impeachment só entrou quando não tinha mais jeito, quando a coisa realmente já estava completamente consolidada. Quem acabou fazendo esse papel foram muito mais os movimentos populares, movimentos de rua, do que propriamente um partido ou qualquer coisa de lá de dentro. Então o Bolsonaro surge como uma resposta a tudo isso. Ele sim se colocou como oposição e está colhendo os frutos disso. É o cenário que a gente tem hoje nas pesquisas, muito provavelmente nas urnas no dia 7. Em termos de partido, o PSDB foi o que mais perdeu ou o MDB também tem ali a sua fatia de perda aí com o próprio Temer, né, Renato, que tem uma grande taxa de rejeição, né? Eu acho que quem mais perdeu, Alex, foi o PSDB, porque o PSDB tinha uma oportunidade muito grande. Tinha a faca e o queijo na mão para assumir esse protagonismo e tentar dar as cartas dali para frente, né, depois que tudo aconteceu. O PMDB, a gente sabe que é isso aí, é esse o jogo dele. Ele sempre vai tentar estar no poder, ele está no governo sempre de qualquer jeito, entra um, sai outro, ele dá um jeito de se adaptar e fazer parte da situação. Então, mais uma vez, isso vai acontecer, não tem nenhuma novidade nisso. Então, para mim, o grande perdedor, quem realmente decepcionou, foi o PSDB e as suas lideranças, que foram omissas, e agora o Alckmin não consegue nem passar dos 2 dígitos, né? Não consegue passar aí de 8%, 9% nas pesquisas, é fruto disso tudo. Ele está tentando até uma reação agora, mas é tarde demais. No meu entender, o grande perdedor desse processo foi o PSDB. Agora, essa fotografia que a gente tem da disputa presidencial hoje, ela vai se refletir também no Congresso? A gente vai ter, por exemplo, o PSDB perdendo postos no Congresso, a gente tem aí uma retomada do PT em função dessa alta do Haddad recente aí nas pesquisas. Como é que você está vendo? Como é que o PSL do Bolsonaro fica nessa história? Será que ele surge como realmente um partido forte no Congresso? Enfim, qual que é a análise que a gente pode fazer em termos de composição do Congresso com a eleição que vem aí, com a nova eleição? Meu entender é o seguinte, Alex, muita gente fala, né, que a gente vai ter pouca renovação no Congresso, né, que muito provavelmente vai ser um recorde negativo em termos de renovação, de quantidade de novos parlamentares. Mas eu acho que essa é uma análise que tem que ser feita com mais cuidado. Se você pegar historicamente a taxa de renovação, ela é alta. Ela é em torno aí de 40% a 50%. Na Câmara, principalmente, 50% dos cargos são renovados. Mas se você olhar com mais atenção, você vai ver que dentro desses 50% tem o prefeito que virou deputado, o deputado que virou senador, o cara da família, da dinastia política, que acaba entrando na política e é tido como uma renovação. Então, esse número é muito enganoso. Por exemplo, esse ano, muito provavelmente a gente vai ter Eduardo Suplicy, eleito como senador por São Paulo, Dilma Rousseff por Minas Gerais, né? Infelizmente, Aécio Neves vai muito provavelmente entrar na Câmara. Esses 3 nomes, eles vão contar como renovação na hora de fazer essa conta. Mas a gente sabe que não é assim, que eles são velhas figuras e que não tem nada de novo nisso. O que eu acho que vai acontecer, Alex, é que esse número ele vai reduzir o número total, esse 50% pode cair aí para 35%, 40%,
por conta de 3 motivos principais, né? A gente tem, em primeiro lugar, uma campanha mais curta. Então, por um lado é bom, porque o cidadão está cansado daquelas campanhas intermináveis de propaganda política, mas isso acaba, por outro lado, favorecendo as figuras mais conhecidas, os velhos políticos. Em segundo lugar, a parte do financiamento. Então, o fundão eleitoral, ele deixa esse dinheiro na mão dos velhos caciques, dos partidos. Os novos têm dificuldade de se financiar. Você não tem mais também o financiamento privado de campanha. Então, isso é um impeditivo de renovação também. E, por fim, um grande número de candidaturas de reeleição, seja para fugir da Lava Jato, seja para se manter no poder. Então, esse número global ele vai diminuir. Mas, historicamente, você tinha em torno de uns 5% somente de realmente novos parlamentares entrando. Pessoas que não faziam parte da política, empresários, seja quem for, aí, que se tornaram políticos. Esse número eu tenho a impressão que vai aumentar, Alex. Então, a gente pode ter um fenômeno que é uma estatística menor, numericamente um número absoluto menor de vagas renovadas, mas a nossa sensação pós-eleição vai ser de um Congresso muito mais renovado. Então, você tem um pessoal, por exemplo, de um partido novo, você tem todo esse pessoal de movimentos populares, de MBL, de vir para a rua, de toda essa galera que parou, fez as manifestações todas de impeachment e tudo isso. Então, é uma turma que vai entrar, apesar de menos numerosa, que vai ser muito barulhenta e vai ter ali uma bancada da renovação, se a gente puder dar esse nome. Então, eu acredito que isso vai fazer uma diferença muito grande. Em termos de partido, difícil prever. Eu acho que tem aí partidos como o PSL, que podem ter uma bancada muito grande, até por conta aí do efeito Bolsonaro. Você tem um partido novo que pode fazer uma bancada também que vai fazer diferença. Mas eu não sei se eu consigo prever aí o PSDB, o PT, o PMDB, como é que vai representar essa mudança. O PT teve uma perda muito grande em 2016, se você pensar em número de prefeituras. Então, houve uma diminuição, eles perderam 60% das prefeituras que eles tinham. Mas, de lá para cá, eles são muito habilidosos de fazer uma narrativa, né, de se colocar como vítima desse processo. Eles estão conseguindo isso, vide a ascensão do Haddad. Então, é difícil prever se eles vão ter uma perda muito grande em número de cargos nessa bancada no Congresso. Eu acredito que sim. Hoje, se não me engano, acho que eles têm cerca de 57 cadeiras, acho que vai ter menos do que isso, mas é difícil prever se vai ser algo realmente significativo, Alex. A conta acabou ficando para o Michel Temer, né? Os erros da política econômica do governo do PT acabou caindo sobre as costas do Michel Temer, que, por sua vez, é MDB. MDB Exatamente. Também tem essa desidratação aí, na sua opinião? Ou poderia ter? Acredito que vai ter sim, é difícil fazer um cálculo aí de número de cadeiras, né, de tamanho de bancada. E, na verdade, né, Alex, a gente tem no Brasil, os partidos eles representam muito pouco. As pessoas votam nas pessoas, elas votam muito mais ligadas ali numa identificação, numa bancada que a pessoa representa. Então, a gente tem, por exemplo, a gente está falando aqui com o público dos produtores rurais, né, que tem uma bancada muito forte, que é a bancada ruralista. Então, o eleitor acaba buscando muito mais uma identificação naquilo que aquele deputado, aquele senador tem como agenda representativa dele do que propriamente do partido ao qual ele pertence. Os partidos acabam não tendo uma influência muito forte no Brasil, pelo menos por enquanto, na hora da escolha do voto. Eles são mais uma legenda, um número, do que propriamente dito a representação de posições a serem defendidas. Você está me dizendo, então, que bancada tem mais importância hoje do que partido propriamente dito? Sem dúvidas. A própria coligação com o Centrão do Alckmin, a gente tem uma prova de que isso aconteceu. Em tese, o Alckmin era para ter tido aí uma base eleitoral muito forte, que seria transformada em votos, por conta de todos os acordos que ele fez com esse monte de siglas do Centrão. Isso não se refletiu nas pesquisas até agora. No fundo, esse acordo serviu apenas para ele ter um grande tempo de televisão, praticamente metade do tempo do horário eleitoral ficou para ele, mas os parlamentares, nas suas bases, os deputados, nas suas regiões, no seu eleitorado, eles acabam apoiando aqueles que têm mais a ver com as suas ideias, com a bancada às quais eles pertencem. Um exemplo claro disso é o próprio Bolsonaro.
Você pega o Luiz Carlos Reis, por exemplo, que declarou apoio ao Bolsonaro, não ao Centrão, que ele, em tese ele deveria fazer parte. O Onyx Lorenzoni é outro exemplo disso. Você tem a bancada evangélica também muito forte. Acabou pendendo mais para o lado ou da Marina Silva ou do Bolsonaro, principalmente. Então, hoje em dia, no nosso sistema atual, as bancadas e os parlamentares acabam sendo muito mais fiéis ao posicionamento de bancada do que propriamente da definição da orientação partidária. E isso pode ser um argumento para a votação, para a escolha de candidato, Renato? Eu entendo que sim. Eu acho que o eleitor ele deve, por essa ser a realidade, né, não é o ideal, mas essa é a realidade. Eu entendo que o eleitor ele deve buscar aquele parlamentar, aquele candidato que defenda aquilo que ele acredita ser o ideal, né? Que defenda, no caso dos produtores rurais, por exemplo, o candidato que defenda o melhor ambiente de negócios para o produtor rural, a segurança jurídica, a questão toda da defesa da propriedade privada, uma desburocratização do sistema tributário, por exemplo, e de regulações. O Brasil vai muito bem da porteira para dentro, nossos fazendeiros são os melhores do mundo, com tudo que tem que enfrentar, muita produtividade, mas quando chega da porteira para fora, a gente está lá embaixo, em qualquer ranking aí, seja de logística, seja de tributação, enfim, é um ambiente muito, muito hostil para o produtor rural. O que a gente indica é que os eleitores procurem candidatos que defendam essas pautas, muito menos preocupado com o partido, mas sim com essas ideias que vão fazer o setor destravar e ter um ambiente de negócio mais favorável para o produtor rural. Pois é, as eleições estão aí, né? E o leque de candidatos é grande que você acaba até se perdendo, né, Renato, de tanta gente que está disputando aí essa próxima eleição. Agora, tem, como você lembrou, os candidatos que têm aí, entraram na campanha para se reeleger. Como é que a gente define o melhor candidato? O Renato é diretor de um blog, o Ranking dos Políticos, que justamente faz o ranking dessa atuação dos políticos ao longo dos últimos 4 anos, ou no caso do Senado, enfim, mais tempo que isso. No entanto, você pode entender como é que o seu possível candidato, se é o caso de reeleger uma figura, se esse seu possível candidato foi atuante ou não, olhando o site Ranking dos Políticos. É isso, Renato? Como é que vocês ranqueiam os políticos hoje pelo site de vocês? Isso, nosso trabalho é justamente esse, Alex. A gente faz um ranking englobando senadores e deputados federais. Então é só o legislativo do Congresso Federal. E aí a gente tem alguns critérios, né? Só para já passar aqui para o ouvinte, o site é o políticos, no plural, .org.br, políticos.org.br. E aí a gente tem 4 critérios principais para fazer essa classificação. A gente tem a presença nas sessões do plenário, então aqueles políticos que faltam às sessões, que não vão ao trabalho, eles perdem pontos no ranking. É um critério que conta pouco, mas ele conta, enfim, é uma coisa básica, né? Você não pode faltar ao trabalho. Depois a gente tem os gastos da cota parlamentar, que é aquela cota que os parlamentares têm direito para passagens aéreas, combustível, impressão de material, gráfico, tudo isso. Os que são mais econômicos ganham pontos no ranking, mostrando aí um respeito ao dinheiro do pagador de impostos, né? O critério de processos judiciais, e aí sim é um critério que pode pesar muito. Então, os políticos que estão envolvidos com processos, estão na Lava Jato, que tem condenações, eles perdem bastante pontos. Quem é ficha limpa fica bem no ranking. E, por fim, o que é o mais importante até no ranking é o que a gente chama de qualidade legislativa. E aí é como esse político vota nas principais decisões do Congresso. Então, a gente tem uma análise dessas decisões, dessas votações. Nós temos um conselho de avaliação de leis, que é formado aí por cerca de 20 profissionais do direito, de economia, cientistas políticos, que vão avaliar as votações importantes do Congresso. Então, por exemplo, a reforma trabalhista. Quem votou a favor da reforma trabalhista recebeu pontos no ranking. Quem votou contra perdeu pontos. Por quê? Porque o Conselho entendeu que era uma reforma necessária para modernizar essa relação
patrão empregado no Brasil, para favorecer o empreendedorismo, a economia destravar, tudo isso. Ah, Renato, mas eu discordo disso, né? Eu acho que a reforma ela tirou direitos do trabalhador. Aí a gente tem uma seção dentro do ranking, do site, que é o meu ranking, onde o usuário faz um login e ele pode definir a pontuação das leis. Então, se ele acha que a reforma trabalhista, por exemplo, foi ruim para o Brasil, ele vai lá e coloca essa pontuação como negativa, ele inverte esse sinal da pontuação. Juntando todos esses critérios, a gente tem uma pontuação final, que é o que dá a classificação do ranking dos políticos, Alex. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no site. Você tem como mostrar para a gente, Renato, como é que funciona, como é que eu analiso, enfim, quem são os melhores políticos colocados nesse momento, Renato? Me avisa aí a hora que... Já estamos vendo aqui. Legal. Então, aqui é o ranking atual, tá? Desde 2015, a gente faz um corte aí, mesmo com os senadores tendo mandato desde 2010, a gente faz um corte para poder comparar, né, serem coisas comparáveis. Em primeiro lugar, a gente tem a senadora Ana Amélia, do PP, ela tem aqui 608 pontos. Depois, Pedro Cunha Lima, deputado da Paraíba, do PSDB. Eduardo Barbosa, PSDB de Minas Gerais. Lobo Neto, enfim, assim vai. Aqui está todo o ranking. Luiz Carlos Reis, que eu citei, aparece na 6ª colocação. E aí, o interessante é o seguinte, Alex, você clicando no nome do político, você vai acessar a página dele, aqui no caso da Ana Amélia, e você tem o porquê que ela tem essa pontuação. Então, todos os pontos eles são auditáveis, você vê a origem dessa pontuação. No caso da Ana Amélia, ela ganha 12 pontos por presença nas sessões. Então, você vai ver aqui que ela teve 382 sessões do plenário e ela faltou 35 vezes, sendo 33 faltas justificadas e somente 2 não justificadas. Então, comparando com a média dos parlamentares, tem toda a fórmula aqui que a gente usa, ela ganha 12 pontos. Quesito privilégios, ela ganha 36 pontos. Por quê? Porque ela gasta pouco. Então, aqui você tem os gastos da Ana Amélia por ano daquela cota parlamentar. Vamos clicar aqui, por exemplo, no ano de 2016, foi o ano que ela mais gastou. Você tem aqui toda a descrição dos gastos da Ana Amélia. Um aluguel de imóveis, por exemplo, ela gastou R$29 mil. Isso no ano? No ano de 2016. Uhum. Contratação de consultorias, 23 mil. Locomoção, enfim, tem todo o detalhamento dos gastos para todos os parlamentares. E esses aqui são dados, Alex, que vêm direto dos sites da Câmara e do Senado. Então, o nosso site ele é integrado com esses sites. Quer dizer, vocês não estão inventando nada, né, Renato? Tudo fonte oficial do próprio governo. Atualizou lá, já atualiza aqui automaticamente. Toda semana a gente tem esse número atualizado, tá? No caso dessas duas informações. Processos judiciais. A Ana Amélia não possui processos, então ela não perde pontos. E aí aqui a gente tem, eu vou direto aqui para o qualidade legislativa, que é onde tem as votações, né? Que é onde a Ana Amélia, por exemplo, se destaca muito. Então aqui você vai ver todas as leis que a gente avalia, as votações, né? E como a Ana Amélia votou. Uhum. Vamos pegar aqui, por exemplo, PEC do teto, uma lei muito importante. Você clicando aqui na lei, você tem uma descrição, né, do que foi a votação, o que é que está mudando. Como ela votou sim, o valor da lei era 30 pontos, para quem votasse sim. Então, por isso, ela ganhou 30 pontos. Mais uma vez, eu discordo, eu acho que a PEC do teto tirou dinheiro da educação, né? Muito esquerdista fala isso. Você pode ir lá e trocar o sinal, aqui fica menos 30, ela perderia 30 pontos nesse caso. E assim vai, todas as leis que estão pontuadas aparecem aqui, então você entende por que ela tem aquela pontuação, Alex. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no último colocado, pode ser, Renato? Só para a gente entender como é que essa questão dos processos judiciais eles influenciam. Vamos lá, o último colocado hoje é o Celso Jacó. Ele tem uma questão que o prejudica muito, como eu disse, que é a questão dos processos, porque ele foi preso, né? Então nós temos aí uma bancada da prisão
que são 3 deputados com prisão decretada que ainda não perderam o mandato. Olha que loucura que é o Brasil. Pois é. Então, por conta aqui, olha quanto ele perde de processos judiciais. Ele está perdendo 1.290. Se não fosse isso, ele até teria uma posição ali meio que intermediária, porque a parte das votações dele, ele tem uma votação ali no meio da tabela, digamos assim, presença nas sessões ele perde muito também, mas o que contou muito para ele estar lá na última posição foi a questão desse decreto de prisão. Como vocês colocam o processo? É processo já julgado, processo está processado, virou réu, já entra na avaliação? Como é que funciona? Aí a gente tem uma escala de punições, né? Eu cliquei aqui na parte dos processos dele, e aí você tem aqui toda a lista dos processos a que ele responde. Você clicando no link, você vai para a página do processo. Então aqui tem que fazer uma pesquisa para ver por que deu errado. Porque alguns já saem direto na página, outros não. Então você tem toda a origem do que está sendo colocado ali, tá? Então, aí a gente tem uma assessoria de um escritório de advocacia, que aparece aqui, deixa eu mostrar para vocês, que é um escritório aqui parceiro nosso, que é o Braga Nascimento Exílio Advogados. Eles têm uma parte ali especialista em direito eleitoral, inclusive, que nos ajuda a dar esse peso diferente. Então, um cara que é só réu, por exemplo, só é investigado, o processo vai constar ali no perfil dele, mas ele não vai perder pontos. Por exemplo, aqui, ó, eu estou na parte de processos, tá? A gente tem uma página específica para isso. O Adalberto Cavalcante, ele tem um processo aqui que ele está sendo investigado, ele não perde nada. Uhum. A partir do momento que tem alguma condenação, ele já perde pontos. Ó, aqui ele está perdendo 20 pontos. Por quê? Porque ele está recorrendo. Ele já foi condenado e o processo está em recurso, né? Então aqui ele já perde pontos. Então, o valor da punição vai depender de duas coisas. A gravidade do que está acontecendo e o andamento do processo. Quanto mais grave e quanto mais ele tiver sido condenado, está recorrendo, mais ponto ele vai perder. Ó, aqui abriu o link certinho do processo que ele está respondendo no STF. Tá aqui, ó, o ministro Roberto Barroso, e ele aparece respondendo esse processo. Então a gente tem a fonte de tudo para que o internauta possa conferir de onde veio aquela informação, Alex. Eu posso, inclusive, selecionar, né, Renato? Por exemplo, a mim não interessa saber como está atuando um parlamentar por exemplo, do Nordeste, que eu voto em São Paulo. Eu consigo também selecionar por estado, né? Você pode, por exemplo, tanto na parte dos processos, você pode vir aqui e colocar só os processos dos deputados de São Paulo, já faz o filtro aqui, tá? Você pode fazer um filtro, é muito interativo, o site tem essa vantagem. Por tipo de processo, então vamos colocar aqui algum crime, lavagem de dinheiro. Opa. Ele já vai fazer o filtro de quem está sendo investigado por lavagem de dinheiro. Você pode fazer por partido, você escolhe qual partido você quer ver que está sendo investigado, e, obviamente, pelo nome do parlamentar. No ranking, é a mesma coisa. A gente tem uma eleição agora que vai ser uma eleição que você tem que votar nos deputados e senadores do seu estado. Então, se você quer ver quem é o melhor, por exemplo, de Minas Gerais, que é o que te interessa, se você está em Minas, você faz o filtro aqui e você vai ter só os parlamentares de Minas Gerais. Ó. Anastasia, candidata a governador, está em 3º lugar em Minas e é o 21º do ranking geral. E até para facilitar essa pesquisa, Alex, a gente fez uma seção nova no site, que é o mapa, que inclusive é onde você cai hoje quando você entra no site. Então você tem o mapa do Brasil aqui e você pode fazer uma pesquisa já direto, ele já te traz a classificação do seu estado. Aqui no caso eu peguei Mato Grosso do Sul, você tem os melhores e os piores, já de uma forma resumida para facilitar essa visualização. Tem inclusive os intermediários, né? Tem os intermediários. A gente fez um corte
Do primeiro ao 100º lugar a gente colocou como os verdinhos, do 101 ao 300 em amarelo, para você ter mais atenção, do 301 ao último colocado são os que a gente coloca em vermelho para que você evite votar, evite reeleger. Muito bem. É bem legal o site, traz bastante informações, inclusive argumentos para te ajudar a definir o seu candidato, principalmente se for o caso de reeleger. Se você tiver um candidato novo, daí a avaliação é feita a partir do momento que ele assume lá no Congresso, não é isso, Renato? Dentro do ranking a gente só tem a análise dos parlamentares que estão em exercício, né? Eu não teria como incluir aí novos candidatos, porque eu não teria parâmetros para fazer essa análise. O que a gente faz, Alex, é promover e divulgar essas candidaturas novas através das redes sociais. Então, a gente tem um Facebook, por exemplo, hoje, com 1,5 milhão de seguidores. Deixa eu mostrar aqui a página para vocês. Então, é uma página muito ativa do ranking dos políticos, com muita interação, com bastante discussão política. E aí sim a gente faz entrevistas, a gente mostra páginas aí de candidatos que estão se colocando como novas opções, porque dentro do ranking mesmo não teria sentido a gente apresentar essas pessoas, já que a gente só trata daqueles que já estão eleitos e com mandato vigente. Demorando um pouquinho para carregar aqui, mas já carrega. De qualquer forma, é uma ferramenta muito importante aí para você conhecer quem está lá, né, Renato? Sim, o brasileiro em geral, a gente teve um fenômeno nos últimos anos, Alex, que foi um maior cuidado, maior atenção à política, né? Isso sem dúvida aconteceu, mas a gente ainda sente um distanciamento quando a gente fala em Congresso, tá? Então as pessoas estão discutindo na rua em quem vão votar para presidente, muito calorosamente até, né? Para governador também. Agora, Congresso, infelizmente, o brasileiro ainda não dá muita atenção. As pessoas não lembram quem votaram, por exemplo. Isso é muito complicado. E a importância dessa eleição para o novo presidente, né, Renato? Dependendo de quem você coloca lá, ele vai conseguir ou não fazer uma boa administração, né? Porque ele pode ganhar uma grande oposição também, se for o caso, né? Sim. A gente vê que sem o Congresso alinhado, você não consegue governar, né? Todas as reformas que precisam ser feitas, a reforma da Previdência, a principal delas. Então, a gente precisa de um Congresso que seja maduro, que saiba o que precisa ser feito, que não esconda da população com medidas populistas e que só queiram aí jogar para a torcida, né? Dizer que não existe um problema fiscal muito grave no país. Então, sem um Congresso responsável e que consiga ter esse diagnóstico bem feito e que não queira sabotar o presidente, seja ele quem for, só assim o Brasil vai conseguir fazer todas as medidas que precisam ser feitas. E isso precisa ser feito, Alex, rapidamente. O presidente que foi eleito, ele vai ter que agir rápido, mas é reforma ali de primeira, aproveitando a legitimidade que ele vai ter da sua votação, e esse ambiente favorável para poder fazer as reformas. Se ficar demorando muito, a gente perde essa oportunidade e aí sabe-se lá o que vai acontecer, porque as contas simplesmente não fecham. E o que é rápido no cenário político, Renato? Eu acho que nos primeiros 6 meses. Né? Tem que aprovar, por exemplo, a mudança na Previdência em 6 meses. Exatamente. O ideal até seria fazer ainda esse ano. Passou a eleição, já começa, tinha né? ter alguma forma aí de composição com o atual Congresso, para já pelo menos alguma coisa a gente já conseguir adiantar. Porque nós não temos mais tempo a perder. O Brasil perdeu muito com a reforma não ter acontecido ainda no governo Temer, no ano passado. Aquela questão toda que houve de JBS, de denúncias que travaram toda essa pauta, né, que acabou tendo que ser adiada. Então isso tem que ser feito para ontem. Não tem mais o que pensar. Muito bem. Você conseguiu abrir o Facebook aí? Aí abriu. Tá, vamos ver então. Então aqui está a nossa página. Não tá sendo compartilhado, tá, Renato? Pera um pouquinho. Vamos ver se agora Opa, agora sim. Agora foi, né? Agora foi. Esse aqui é um filme que a gente fez agora de divulgação, que
vai até ter divulgação na televisão, vai ser um trabalho muito forte que a gente vai ter de divulgação. Aí a gente faz um trabalho muito educativo também, né, Alex, de explicar como funciona o sistema eleitoral. Aqui, por acaso, tem um vídeo explicando por que é ruim você votar na legenda. Isso é muito importante. A gente não comentou ainda. Você votar apenas na legenda, que é nos números do partido, e não especificar em qual candidato você está votando, você tem um risco muito grande de eleger, tentar mirar o voto numa pessoa e acabar levando um outro deputado, ou senador, ou deputado, no caso, né, senador não, para o Congresso. Porque esses votos eles são distribuídos, tem toda aquela questão do voto proporcional que a gente tem no país, né? Então esse é um vídeo, por exemplo, que explica esse risco e de como é importante você votar no número certinho do candidato que você quer eleger, para não ter, por exemplo, um efeito tiririca, você querer ter uma boa intenção até de votar num partido que você acha que é bom, mas acabar levando maus políticos lá para dentro. Mas, por exemplo, você citou aí o caso do tiririca. As pessoas acham que pode ser, de repente, um voto de protesto. O problema é que o voto de protesto ele pode gerar novos ou candidatos que não têm o perfil que você escolheu. É isso, Renato? Qual que é o cuidado com o voto de protesto? Justamente. O voto de protesto ele pode ter um efeito ali na hora que você se sente bem, que você fala, ninguém presta, quer saber, eu vou votar aqui no palhaço para mostrar que eu estou indignado. Só que o Tiririca, por exemplo, ele teve nas últimas eleições, acho que quase 1,5 milhão de votos, e com isso ele leva mais 3 ou 4 com ele lá para dentro, e que você não tem ideia de quem são. Então, como é que é feita essa conta? É o tal do quociente eleitoral, né? Para quem quiser saber mais, lá no site do Ranking, no Facebook, a gente tem essa explicação mais detalhada. Você pega o número de votos válidos de São Paulo e divide pelo número de cadeiras. No caso de São Paulo, são 70 vagas, né, no Congresso. Esse resultado é o número, é o quociente eleitoral, que é quantos votos precisa cada cadeira para ser eleito. Então, no caso do Tiririca, se ele teve, vamos arredondar, fazer uma conta redonda aqui, 1.200.000 votos, e o quociente eleitoral deu 300 mil, ele vai eleger 4. Vai eleger ele mesmo e mais 3 ele vai levar com ele. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão do voto, tanto de protesto para votar no Tiririca, como no de legenda, para você não ter o trabalho de escolher o voto específico, porque você vai ajudar a eleger um Congresso completamente sem representatividade e com pessoas que não deveriam estar lá. E tem uma dificuldade maior esse ano, Alex, porque são 6 votos, né? Não sei se as pessoas se atentaram a isso. Esse ano você vai ter que votar para deputado federal, para deputado estadual. São 2 vagas de senador, né? Você tem que votar em 2 senadores, pouca gente lembra disso. Governador e o presidente da República. Então, para votar em todo mundo, digitando todos os números certinhos, você vai ter que clicar 25 vezes na urna. Olha só como é difícil. Então, tem que levar a colinha para você ter o número de todo mundo ali. Não vai ter como você lembrar disso de cabeça. Faça a sua colinha, leve lá o número de todo mundo, porque são 6 votos e é muito número. Ninguém vai conseguir lembrar. E votar na legenda tem esse efeito que a gente acabou de comentar. E se por acaso você quer saber como o político que você está pretendendo dar seu voto, passasse o seu apoio a ele nessas próximas eleições, se ele está realmente cumprindo com o que ele prometeu, analise aí o ranking dos políticos. O endereço é o www.politicos.org.br www.politicos.org.br. É isso, né, Renato? É isso. A gente também agora esqueci de comentar, acabou de lançar um aplicativo. Então ele já está disponível para Android, para o sistema Android, é só pesquisar lá por ranking dos políticos. Teremos também em breve para Apple, para iPhone, acho que nessa semana já libera. O site está aqui, o politicos.org.br, e aí Facebook, Instagram, Twitter, todas as redes também. A gente tem a presença do ranking. No YouTube a gente está com muitos vídeos agora, principalmente nessa reta final,
vídeos com análise desse cenário eleitoral, vendo o que pode acontecer, qual que é o cenário, Bolsonaro e Haddad, como é que vai ser, vamos ter voto útil no primeiro turno, como é que o produtor rural pode se posicionar. E influenciar no resultado. Influenciar. Essa é uma eleição, Alex, que a gente viu que, outro ponto, a gente analisou só eleitoralmente, mas a parte da influência ela também foge de qualquer comparação com as eleições do outro ano. Essa coisa do WhatsApp, ela define muito. A gente tem mais de 120 milhões de pessoas com o WhatsApp no Brasil. Vê a questão, o exemplo da greve dos caminhoneiros, foi completamente espontâneo, sem um comando central ali, sem um grande órgão centralizador, e a coisa se disseminou de uma forma incontrolável. Então, essa eleição, você tem que votar, você tem que estudar, mas você também tem que fazer parte dela para defender ali as pessoas que têm boas ideias e tentar refutar aquelas que não têm. E o ranking espera ser uma ferramenta para ajudar nessa análise, porque a gente não pode mais errar, Alex. A gente tem que acertar, a gente precisa de parlamentares com uma cabeça moderna, que queiram desregulamentar esse nosso ambiente de negócios, que tenham menos intervenção do governo, enfim, que não atrapalhem. Eu acho que o grande resumo é esse. Deixe o povo trabalhar, não atrapalhem, que o Brasil tem tudo para dar certo. O agro é um grande exemplo disso, é um setor que consegue minimamente ali sobreviver, mas se não fosse o governo, ele poderia estar até muito melhor ainda. Então, leve isso em consideração, não procure um salvador da pátria, não procure alguém que diga que vai resolver todos os seus problemas. Procure alguém que te dê segurança para trabalhar, regras claras e que não vai roubar o teu dinheiro, não vai querer transformar isso aqui em uma marionete daquilo que ele pretende implantar. Essa é a dica do ranking. Está chegando a hora e consultem o ranking, ajudem a gente também a divulgar o nosso projeto. Legal. Renato Dias, obrigado pela sua participação conosco. Volte sempre, meu cara. Um abraço a todos, estamos à disposição e vamos em frente. É isso aí. Nosso amigo João Batista. Um abraço aí. Um abraço para você. Falou. Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, contando um pouquinho para a gente do que ele está vendo, do que ele está percebendo em relação ao cenário aí que vem se desenhando em relação ao próximo presidente da República e ao próximo Congresso. Se você quiser uma ajuda para definir se vale a pena ou não reeleger aquele deputado ou aquele senador que você votou na eleição passada, por exemplo, ou quer saber da atuação de um deputado ou de um senador do seu estado, se vale a pena ou não investir aí, ou dar o seu voto, passar a sua confiança aí para que ele possa lá no Congresso representar o que você pensa, consulte aí o site blog dos Ranking dos Políticos, é www.politicos.org.br www.politicos.gov.br. Combinado? Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.